Olá pessoal, vamos à nossa aula 5 de Bibliologia. Nós lidamos com uma tradução. Cada nação com o seu idioma precisa a Bíblia ser traduzida, como foi para o português. Inicialmente não foi traduzido para o português brasileiro, foi traduzido para o português mundial, assim, em colônias portuguesas. E João Ferreira de Almeida, que fez uma tradução completa. Porções assim já havia, porções em português, o português Portugal, Agora quem traduziu completamente para o português foi João Ferreira de Almeida, e trazido para o Brasil sempre tem uma adaptação outra, Porque o português de Portugal não é exatamente igual ao português do Brasil, Isso é um desafio de todo missionário, Conhecer o idioma da nação que está evangelizando e trazer a Bíblia para a língua nativa. Primeiramente, Evangelhos, Novo Testamento, toda a Bíblia. A língua original da Bíblia é hebraico, o Antigo Testamento, aramaico, uma porção final da primeira parte da Bíblia, que foi escrita pós-Babilônia, que o povo já falava aramaico. E que essas línguas aqui foram a língua que o povo falava na época. Não existe uma língua celestial que foi dada. É a língua que o povo falava. Na época do hebraico, escrever hebraico, na época do aramaico, escrever aramaico, na época do grego, escrever em grego. Embora os evangelhos estejam em grego, o Senhor Jesus falou em aramaico, Se você assistir aquele filme Paixão de Cristo, achei legal que todos falavam em aramaico. O original não é inglês, Normalmente todo mundo fala inglês, Chinês falando inglês, japonês falando inglês, Cristo falando inglês, mas ali eles deixaram todos os nativos ali da Judéia falando aramaico. Legal isso. E quando os romanos conversavam, falavam em latim. Interessante a Paixão de Cristo, Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o idioma oficial da nação de Israel na época, Exceto algumas passagens, Êxodo, Jeremias e Daniel, que foram em aramaico. O hebraico faz parte da língua semítica, que é o falada na Ásia Mediterrânea. Ok. Mateus é assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, que gerou a Jacob, Jacob gerou a Judá, e Judá gerou os irmãos dele, e assim por diante. Então esse é o texto original. E aqui Aleph, Bet, Gim, Dalet, He, Vav, Zain, e assim por diante, é o alfabeto hebraico. A língua hebraica é chamada na primeira parte de língua de Canaã, língua judaica. O hebraico ele passou por várias fases. Assim como o grego, O grego passou por várias fases. Nós estudamos o grego bíblico, que é o chamado grego koiné. E o hebraico também, hoje existe o hebraico moderno. Nós estudamos o hebraico bíblico. Então há uma diferença, não me pergunte qual, que eu não estudei isso a fundo. Mas sempre quando você for comprar um dicionário ou você for estudar, é hebraico bíblico, grego koiné. Porque houve várias fases do grego, várias fases do hebraico, e não interessa estudar o grego clássico nem o grego moderno, pelo menos para quem estuda a Bíblia. Nem o hebraico antigo, nem o hebraico moderno. Você tem que estudar o hebraico bíblico, o grego bíblico, dicionário bíblico, dicionário... Eu lembro que eu pedi para um amigo meu trazer um dicionário de grego e de hebraico lá dos Estados Unidos, que era difícil aqui achar essas coisas. E ele me trouxe, eu fiquei tão feliz. Aí que eu vi que era dicionário do grego moderno e do hebraico moderno. Tem avião, tem trem, tem computador, mas não é esse. Então sempre quando você for comprar um dicionário, adquirir um dicionário, grego bíblico, hebraico bíblico, ou comentar, ou sempre se referir a essas línguas é o bíblico, tá? Porque é uma época específica. O aramaico é bem parecido com o hebraico, só muda muito as palavras, Algumas palavras aramaicas do Novo Testamento, Talita Cumi,
Menina, levanta-te. Efata, abre-te. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Abba, Pai. Maranata. Então são palavras que normalmente, devido à sua força, normalmente o tradutor deixa no aramaico mesmo, né? Ou põe a tradução entre parênteses, alguma coisa assim. Mas algumas palavras aramaicas foram inseridas até no texto bíblico, porque repito, a Judéia falava aramaico, não falava grego. Todos os evangelhos estão em grego. O Senhor Jesus não falou grego, ele falou aramaico. Ou seja, os manuscritos mais antigos que nós temos é uma tradução do que ele disse, né? Não é... É o que ele disse, tudo bem, mas é uma tradução, é grego. O Senhor Jesus talvez conhecesse o grego, que era um idioma cultural, mas ele conversava aramaico. Os manuscritos da Bíblia, a tradução de manuscrito é MS, manuscritos é MSS. Há em nossos dias cerca de 4.000. A fonte que eu tenho diz que são 5.500, mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Então, podia ser escrito em linho, podia ser escrito em cerâmica, em pedra. Quanto mais antigo, mais complicado era. Argila, madeira. Agora, couro e papiro é o mais recente, e o que chegou até nós muito foi couro e papiro. O couro é o pergaminho, né? E o papiro é a folha do papiro, o caule do papiro fatiado e prensado, aí forma uma espécie de um papel grosso. Você procura na internet, né? Tem bastante, até como fazer algumas gravuras, bem interessante. O pergaminho, que na verdade é o couro, mais posterior. Nós temos o pergaminho que tinha que ser preparado de peles de animais limpos, somente por judeus. A tinta era especialmente preparada, o escriba não podia escrever uma só palavra de memória, tinha que pronunciar bem alto cada palavra antes de escrevê-la. Alguns copistas dizem a história que ele contava o número de letras do original que ele copiava e da cópia, para ver se batia. 10 alefes, 20 bits, 30 p's e assim por diante. Taves. Então ele contava para ver se batia, né? Então a preocupação. Quem fazia cópia da Bíblia não era pessoas sem Deus, eram pessoas tementes a Deus que amavam a palavra. Quem estuda a Bíblia ama a Deus e a sua palavra. Quem fazia cópia, então se havia algum erro na cópia, era por alguma distração do coitado do copista, né? Hoje você usa uma impressora, você imprime, naquela época era tudo manual. Quanto ao formato, o manuscrito pode ser códice ou rolo. Códice é quando recentemente você pega os manuscritos e amarra nas pontas, fica tipo um livro, né? Grosso, papel grosso, né? Mas tipo um livro, é um códice. Você procura na internet também, que é uma ferramenta poderosa para você ver código sinaítico, códice sinaítico, né? Códice Vaticano. A caligrafia dos manuscritos. Há dois tipos de caligrafia ou forma gráfica dos manuscritos. Uncial, tudo maiúsculo, e cursivo, que é a letra minúscula. Inicialmente era tudo uncial, né? Por isso que é difícil saber o que é maiúsculo e o que é minúsculo no grego, né? Tudo uncial que chegou. Palimpsesto, como era caro o pergaminho, então era reutilizado, era riscado, raspado e reutilizado. O mesmo pergaminho para escrever outra coisa. Hoje, com técnicas modernas, você consegue ler o texto em cima e o texto que estava embaixo. Isso é bem interessante, né? Como é que chegou até nós a Bíblia. Isso é uma boa lida, vai te ajudar. Tradução da Bíblia, nós temos a Septuaginta, que é a primeira tradução escrita da Bíblia, né? Do português para o... Perdão. Do hebraico para o grego. Aqui está 325. Cerca de 280 antes de Cristo, houve a primeira tradução escrita, né? Que a gente tem notícia. A Vulgata foi no ano 405, aproximadamente,
que foi concluída é a tradução da Bíblia para o latim. Aí já estava sob o controle romano. Pelo que eu sei, inclui os apócrifos. A Bíblia em português, você dá uma boa lida. Almeida não traduziu para o nosso português, mas para o português de Portugal. Almeida traduziu todo o Novo Testamento, e o Antigo Testamento ele traduziu até Ezequiel 48. Aqui não está, né? Ele traduziu toda a Bíblia hebraica até Ezequiel 48, mais ou menos, aí morreu. E alguém sucedeu e terminou o trabalho. Eles vão colocar aqui até quando, mas Ezequiel 48, alguma coisa assim. Então, todo o Novo Testamento, João Ferreira traduziu, e a Bíblia de Gênesis até Ezequiel, alguma coisa. A partir de Ezequiel até o final, que é mais curtinho, né? Aí um outro sucedeu. Nós temos uma tradução, é uma equipe contratada por uma editora, uma instituição, para traduzir. A Bíblia em si, a original, não tem direitos autorais, que eu saiba, isso é domínio público, né? Mas a tradução tem direitos autorais. Eu não posso usar comercialmente uma tradução sem pagar os direitos autorais para aquela pessoa. Por isso que os livros, material publicado pela CPAD, é tudo Almeida Revista e Corrigida. Porque eu não sei se eles compraram os direitos autorais, se tem uma parceria com a Sociedade Bíblica Brasileira, eu não sei, não corri atrás. Mas é tudo Almeida Revista e Corrigida. É a versão que o material deles usa. Por quê? Porque a imprensa bíblica brasileira, ela detém os direitos autorais, né? Então você não pode comercialmente usar traduções. Porque a tradução é detenção de uma sociedade bíblica, de uma instituição, de uma editora. Outras traduções, aqui nós temos várias traduções que são usadas. Tradução Novo Mundo é uma deturpação da Bíblia. Na verdade, os Testemunhos de Jeová, eles traduziram direcionados para seus interesses, né? Quando o versículo prejudica suas doutrinas, eles omitem, botam uma bolinha preta.